A interpretação da legislação penal, ela serve para a gente buscar extrair o significado e a extensão da norma. A interpretação da lei penal, ela tem que buscar a vontade da lei e não a vontade do legislador, porque iríamos ferir o princípio da legalidade no artigo 1º. Em relação a essa interpretação, ela se subdivide em 3 tópicos: quanto ao sujeito, quanto ao meio e quanto ao resultado. Quanto ao sujeito, ela é subdividida em autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Interpretação autêntica é aquela interpretação dada pelo próprio legislador no corpo da legislação. Então, quando o legislador coloca na legislação, na lei, ele coloca na lei o que ele entende para efeitos de aplicação da lei penal. Um exemplo clássico que nós temos disso é o artigo 327 do Código Penal, onde o legislador ele diz o que ele considera como servidor público para efeitos penais. Então aí é o próprio legislador que está trazendo no corpo da legislação, da lei, o significado que ele quer para servidor público. Já a interpretação doutrinária e jurisprudencial, ela está relacionada à doutrinária, aos doutrinadores, as pessoas que são estudiosas, as pessoas que se dedicam ao direito penal, no sentido de dar a sua contribuição para efeitos de interpretação do que quando uma legislação entra em vigor. E no mesmo sentido, a jurisprudência, só que aí ela é feita pelos magistrados, aqueles que julgam os casos em concreto. Então eu vou ter, por exemplo, dentro da doutrina da jurisprudência, interpretações sobre o que eu considero como mulher para efeitos de feminicídio. Você vai ter doutrinadores com várias visões do que ele vai interpretar como mulher para efeitos de feminicídio. Assim como na jurisprudência, você vai ter várias interpretações, o que ele considera como mulher para efeitos de aplicação da legislação penal. E aí são formas de interpretação quanto ao sujeito. Em relação quanto ao meio empregado, você tem a interpretação gramatical literal ou a interpretação lógico-teleológica. A interpretação gramatical literal, ou seja, eu extraio da legislação, o próprio legislador, ele já me dá o significado, a própria palavra já me dá o significado que ela tem, então basta uma leitura daquela palavra que eu tenho a interpretação dela. E a lógico-teleológica, onde eu passo agora, não consigo mais compreender o que a legislação está me dizendo, e a partir daí eu começo a buscar a vontade da lei para isso. Então isso passa a ser uma interpretação teleológica ou lógica. E aí, em relação a essa interpretação, nós temos a terceira hipótese, que seria quanto ao resultado. Quanto ao resultado, eu posso ter uma interpretação declarativa, restritiva, progressiva e, para alguns doutrinadores, extensiva. A interpretação declarativa é que, quando eu leio a legislação, eu extraio dela o próprio significado que ela me traz. Então, vou matar uma pessoa mediante a utilização de fogo. Eu sei o que é fogo. Eu sei qual o significado da palavra fogo, o que significa fogo. Então, eu não preciso nem restringir, nem estender ela. Isso é uma interpretação declarativa. Já as interpretações restritivas ou extensivas, elas vão fazer exatamente o quê? Elas vão dar ou elas vão diminuir a extensão dessa norma, a interpretação dessa norma, ou elas vão ampliar a interpretação dessa norma. Então, para efeitos de exemplo, eu posso restringir o conceito de mulher para efeitos de feminicídio apenas para a mulher biológica. Estou restringindo a interpretação da palavra. Ou estou extensivamente, eu amplio o conceito de mulher e coloco dentro do conceito de mulher a mulher biológica e a mulher por orientação. São formas de interpretação da legislação penal. É importante salientar
que essa interpretação extensiva, ela não é bem vista por uma grande parte da doutrina. E por que ela não é bem vista por uma grande parte da doutrina? Porque ela viola o princípio da legalidade. Quando eu faço uma interpretação extensiva, eu violo o princípio da legalidade, já que aquela previsão ela não está dentro do corpo da legislação. Então eu acabo ampliando a palavra, a interpretação daquela palavra, e posso violar o artigo 1º do Código Penal, que é o princípio da legalidade. E a interpretação progressiva é quando existem novas concepções, elas entram no âmbito da legislação. Então a legislação ela já existe, só que aquela palavra ali, por novas concepções, essas novas concepções elas passam a integrar a própria palavra de forma natural, por isso que elas se denominaram como progressivo. Vou dar um exemplo. Existe a possibilidade de eu ter a exclusão da culpabilidade pela doença mental. A palavra doença mental ela já existe. Se vierem novas interpretações ou novas concepções do que é caracterizado como doença mental, ela já estará inclusa dentro da norma. Eu não preciso colocar na norma uma outra definição, a doença mental e a nova doença que apareça. Não. Tudo que for classificado, as novas concepções sobre o que eu considero como doença mental, quando forem surgindo, elas já se incluem dentro da palavra doença mental, não havendo assim a necessidade de uma criação de uma nova legislação para abordar aqueles âmbitos. Isso que é uma forma de interpretação progressiva.